pessoal, eu queria retomar aqui com base em algumas das atividades que a gente tem nesse volume do nosso material para falar sobre Roma. A gente tem uma das atividades mais interessantes, que é uma seção muito importante do nosso material didático, que é a seção Interpretando Documentos. A gente nunca pode perder de vista que a grande graça, a parte mais legal de a gente aprender história, da gente estudar história, é a gente entender um pouquinho como esse conhecimento dos historiadores é construído, certo? E parte desse conhecimento dos historiadores se constrói analisando documentos históricos. Pois é, por isso que no seu material tem o Interpretando Documentos. E a gente ali tem um Interpretando Documentos muito bacana na página 7, que eu queria conversar com vocês um pouco sobre ele, porque ele pode nos ajudar a entender várias características culturais. Se vocês observarem nessa seção, Interpretando Documentos da página 7, a gente tem a reprodução de uma moeda. Observem bem, talvez alguns de vocês já tenham visto essa moeda e conheçam essa história. É uma história muito importante e que se relaciona inclusive com a história do cristianismo, não é isso? É um momento em que Cristo, quando confrontado com aquela moeda que se chama denário, ele observa a face que está naquela moeda, que é a face de César, né? E fala de forma muito categórica, dai a César o que é de César. E essa expressão, ela está muito relacionada e ajuda a gente a entender de forma muito clara como que o Império Romano era personificado na imagem do seu imperador. A moeda, o dinheiro, né? A moeda que circulava, o denário, ele trazia a face do seu César, do seu imperador. E isso é algo muito forte, porque era uma coisa muito nova. Por exemplo, aquela sociedade ali do Oriente Médio, ela não era uma sociedade que estava habituada com esse tipo de relação com o dinheiro, né? Então, esse é um documento histórico que nos ajuda a entender que os romanos construíram primeiras formas de monetizar. Quando você escutar essa palavra monetizar, monetário, lembra de moeda, relações monetárias. São relações de moeda. Antigamente, as relações, bem lá no início da antiguidade, eram relações de troca, elas não tinham moeda. A partir do momento que você insere a moeda, você tem relações monetizadas. Então, se você tem um carneirinho, um trigo, e eu não vou trocar carneiro por trigo, nem trigo por carneiro. Eu vou te dar os denários, não é isso? Então, a moeda, ela é muito importante. Os romanos, então, eles também, além da cultura, eles estão inserindo uma nova forma de monetização da economia, tá? Então essa seção Interpretando Documentos é muito importante que a gente reflita sobre isso. A gente tem a seção Pesquisa na página 4 e 5, que eu queria voltar lá, justamente para que a gente lembre-se de que a religião mitológica dos romanos se constituiu numa relação com a dos gregos. Então a gente tem uma tabela de conversão dos deuses, ou seja, romanos e gregos vão cultuar os mesmos deuses, porém com nomes diferentes. Então isso é uma atividade bem interessante de ser feita, e é interessante que você então compare Deus por Deus, para você ver como que inclusive na sociedade que a gente vive, a gente usou os nomes dos deuses romanos para nomear os planetas, não é isso? Então vocês vão ver lá que tem alguns nomes que são bem familiares. Então, é mais um indício da questão cultural. A questão cultural, ela circulava na região, né? Então ela não ficava parada. As crenças, as religiões, as ideias, elas circulavam e faziam com que as pessoas dividissem crenças também, né? Então romanos e gregos tinham aí um sistema mitológico muito parecido, que podia traçar comparações muito importantes, tá? E outra comparação muito interessante, se você for ali na página 7, a seção Organize Suas Ideias traz uma atividade muito bacana. Uma atividade que mostra um texto lembrando da prática de se colocar o sal na testa das crianças romanas. E que à medida que o cristianismo cresce, ele adota a prática de fazer um gesto muito parecido no batismo. Esse texto ele serve para a gente entender o quê? Que à medida que o Império Romano e o cristianismo vão se misturando,
práticas do Império Romano com práticas do cristianismo culturais vão se misturar. Inclusive, se você observar, na seção Organize as Ideias, a letra D é a letra correta. Né? É a letra correta justamente por isso, porque ela mostra como é que práticas do cristianismo se relacionam com práticas antigas da cultura romana. Então o hábito de se colocar o sal na testa das crianças é algo que acaba passando. E se a gente for observar outras práticas da chamada liturgia, ou seja, da forma como a igreja católica ela faz os seus ritos, elas vêm muito da cultura romana. É importante a gente observar isso, tá? Então isso é uma forma interessante aí nessa atividade da página 7 e 8 de você organizar as suas ideias. Isso ajuda a gente a entender aquilo que nós começamos a nossa aula falando, justamente sobre como a cultura romana é algo amplo, algo que se relaciona com diversas características, que mexe desde a alimentação, da religião, de tudo isso. Então é interessante que vocês não percam isso de vista e lembrem-se sempre de observar como é que cristianismo e Império Romano vão se relacionando ao longo desse período aí que a gente está estudando, certo, pessoal? Então isso é muito importante. Então, para fechar essa discussão, eu queria que a gente lembrasse então desses aspectos que a gente trabalhou aqui e que a gente não pode perder de vista ao discutir um pouquinho do Império Romano. A gente precisa lembrar sempre da importância das fontes primárias, então fique sempre atento à seção Interpretando Documentos, porque ela traz fontes primárias muito importantes. O que é uma fonte primária? É uma forma de a gente conhecer o passado. É um objeto histórico que pode ser um texto, pode ser uma moeda, pode ser uma música, pode ser um fóssil. Tudo isso são objetos históricos, fontes primárias, que ajudam a gente a entender um pouco melhor o passado. Outra característica também é sempre olhar os aspectos culturais e religiosos de forma ampla, ou seja, isso tudo tem relação com várias outras coisas, com vários processos, com várias características. Nenhuma sociedade é totalmente fechada em si. E Roma é um exemplo muito claro de uma sociedade que foi se construindo com muitas influências externas, influências de outros lugares e foi também influenciando outras regiões, certo? Então procure sempre observar isso, anotar essas características, porque elas vão te ajudar sempre a entender um pouco melhor os próximos passos desse processo histórico. Então, sempre que a gente começa a falar sobre Roma, a gente se pergunta qual é a relevância dessa sociedade? Por que essa sociedade é tão importante, tão grandiosa e como que ela chegou tão longe como sociedade nesse período que a gente está estudando? Uma parte da explicação está aí. A capacidade que ela teve de se adaptar, de incorporar outras características, e por isso então a gente estuda Roma, e por isso então a gente estuda a relevância e a importância que essa sociedade teve nesse período. Certo, pessoal? Então é isso.